Olá, queridos, graça e paz, que Deus te abençoe mais esse dia. Estamos de volta aqui para dar continuidade a essa série, né? O campo de batalha da mente. Agora a gente está falando sobre as nossas armas. A gente já falou sobre muita coisa aqui, né? E eu te falei no último vídeo que as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Eu tinha te falado aqui, ó, que uma fortaleza é uma área na qual somos mantidos escravizados, ou seja, em prisão, em decorrência de uma maneira errada de pensar. Vou tentar te explicar aqui. Né? Digamos que, poxa, de repente no lugar onde você foi criado, né? De repente na cultura que você foi criado ou na cultura que a gente vive no nosso país, por exemplo, nosso país tem uma cultura, né, um tanto quanto voltada muito para o homem e tal. Então, de repente, na cultura que a gente foi criado, né, a gente tem uma maneira de pensar que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Por exemplo, na nossa cultura aí, né, às vezes o homem tem duas mulheres, é casado, mas tem uma mulher na rua e tal, isso daí não é considerado errado na cultura brasileira, de repente, não é verdade? Mas a palavra de Deus condena. Na cultura brasileira, de repente, contar uma mentirinha, se aproveitar de uma situação, furar uma fila, avançar um sinal, isso daí, de repente, não é errado, mas na palavra de Deus condena. Então são diversas situações que a gente precisa entender. Então, em decorrência de uma maneira de pensar errada, a gente vai vivendo tanto daquele jeito que se cria uma fortaleza. Né? E quando a gente bate de frente com a palavra de Deus, às vezes é difícil a palavra de Deus nos convencer. Nunca aconteceu isso contigo? De você tentar explicar a alguém alguma coisa, ou até algum comportamento errado, a pessoa, não, mas eu não concordo, não tem nada demais. Não, mas eu não acho que eu estou errado. Você vai dar um conselho a uma pessoa, poxa, olha só, você podia estar fazendo isso aqui diferente, isso aqui não está legal. A pessoa, não, mas não tem nada demais não e tal. Então, o que é isso? Uma fortaleza. Uma fortaleza que se criou, que a palavra de Deus ela não penetra, uma maneira de pensar errada. Mas a Bíblia está dizendo que as armas da nossa milícia, ou seja, as armas com quais lutamos, não são humanas, são poderosas para destruir fortaleza. E aí ele diz, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O que é levar cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo? Lembra que eu falei aqui que Cristo é a palavra é Cristo? Ele é a verdade? Legal. Então, trazer todo pensamento cativo à obediência de Cristo é trazer todo pensamento cativo à obediência da palavra. Então, de repente, bate lá na minha mente um pensamento que contraria a palavra, eu cheio da verdade, na comunhão com Deus, cheio do Espírito Santo, eu vou, não, cara, essa maneira de pensar que está errada, eu vou mudar isso aqui. A palavra diz isso, então é isso. Então eu pego aquele pensamento e eu torno ele obediente à palavra de Deus, a Cristo. Está entendendo? Esse confronto. Essa é a essência do combate. A gente tem que estar atento o tempo todo aos tipos de pensamento que tentam acessar a nossa mente. E comparar. É por isso que eu e você, a gente precisa ser cheio da palavra. Ainda vou falar disso aqui. Ser cheio da palavra, ser cheio da verdade. Porque quando eu estou cheio da verdade, queridos, eu identifico logo a mentira. Você sabia que, por exemplo, uma pessoa que trabalha num banco, ela precisa conhecer nota de dinheiro falsa. Mas você sabia que ela não passa muito tempo estudando nota falsa? Porque falsificação tem muitas. Se ela for estudar todas as falsificações, não vai dar. Mas ela estuda a nota verdadeira. Porque ela, isso aqui é a verdadeira. Qualquer coisa diferente disso aqui é falso. Então, qualquer coisa que bate na mão dela, diferente da verdadeira, ela, não, isso aqui é falso. É assim, cara. Se você estuda bem a palavra de Deus, se você se enche da palavra de Deus, qualquer coisa diferente que bater na tua mente, tu vai, isso aqui é falso. Tá entendendo? Esse é o nosso combate. Esse é o segredo de vencer o combate. Você tá entendendo, queridos? Olha aí, ó. Trazer todo pensamento cativo. E no verso 6 ele disse, estaremos prontos para punir o ato de desobediência. Então preste atenção, o ato de desobediência vai ser punido antes de se tornar um ato propriamente dito. Deixa eu te dizer, se um pensamento errado está tentando bater na tua mente, ele está tentando fazer com que você haja de acordo com ele. Mas se você compara ele com a palavra e descarta esse pensamento, você já puniu
o ato de desobediência antes dele se tornar um ato. Ele ainda estava no campo do pensamento e você já puniu. Ou seja, você não vai nem praticar aquilo, percebe? Quando eu trago todo o pensamento cativo à obediência de Cristo, da palavra, eu puno o ato de desobediência uma vez completa a minha obediência. Ou seja, uma vez que eu decido alinhar a minha maneira de pensar com a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, eu já estou punindo o ato de desobediência. Meu Deus, isso aqui é uma maravilha. Você está entendendo isso? Essa é a verdade da palavra de Deus, queridos. Essa é a verdade. Amém? Você conseguiu entender esses textos aqui? Então, no próximo vídeo, tá? Eu vou falar mais um pouquinho sobre as nossas armas para a gente finalizar essa parte. E aí, no outro vídeo, a gente já passa para outro lugar, tá bom? Então, guarda essa palavra aí no teu coração. Deixa eu te dar uma dica aqui no final desse vídeo, ó. Não deixe tua mente ir para onde ela quiser. Pensar o que ela quiser. Pense no que você está pensando. De vez em quando, faça um inventário dos seus pensamentos e comece a comparar isso com a palavra. Esse é o nosso combate, tá bom? Deus te abençoe nesse dia, no nome de Jesus.